Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó para mais uma reunião doutrinária. Espero que todos estejam bem, se preservando, se cuidando. É muito bom estar com vocês nesses momentos. Mas para darmos início à nossa atividade, convido a todos nesse momento que possam fechar seus olhos e elevar seu pensamento, para que unidos e reunidos possamos emitir energias de paz, serenidade, de equilíbrio ao nosso planeta, solicitando ao Mestre Jesus que se faça presente na vida de todos, tocando os corações, enchendo de amor, de serenidade, de alegria o coração dos homens. Que possamos orar pelos nossos irmãos da Rússia, da Ucrânia, solicitando sempre a intercessão do Cristo amigo para que possa dar fim a esse combate terrível de intolerância, falta de respeito e amor, para que a paz se estabeleça. Que possamos emitir as nossas energias também aos nossos irmãos da África, da Índia, do Oriente Médio e de todo canto, Senhor, aonde a Tua presença se faça necessária. Leve a sua energia de paz, de transformação, de respeito. Que possamos orar também pelos nossos governantes, para eles se sentirem envolvidos nessa energia de tranquilidade, de serenidade, para que possam ouvir a intuição dos nossos amigos do alto e assim transformar a sua postura e as suas atitudes. Vamos todos formar essa grande egrégora de amor e de paz, essa energia que a tudo vence e a tudo transforma. Que assim seja. E com a permissão dos nossos amigos espirituais, nós abrimos o nosso momento dessa noite envolvido em muita paz e muita luz. Que assim seja. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Silveira e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a progressão dos espíritos, baseada nas questões do Livro dos Espíritos de 114 ao número 127. Basicamente, esse grupo de perguntas que são feitas, grupo de perguntas que são feitas aos espíritos, por Kardec e sua equipe, ela tem por objetivo dar conta de duas coisas, basicamente. A primeira é de falar sobre a natureza dos espíritos, no sentido de entender a tendência dos espíritos, para o bem e para o mal. E a segunda, o segundo objetivo em se tratar dessa questão da progressão dos espíritos, para evidenciar a importância do papel do livre-arbítrio, nesse processo de progressão, entendendo a progressão dos espíritos como a capacidade que os espíritos têm de evoluir, de progredir dentro da sua trajetória espiritual, ao longo da sua trajetória espiritual. Basicamente, no século XIX, o espiritismo tentava contradizer o entendimento teológico de que alguns espíritos eram predestinados ao bem supremo, como os anjos, outros ao mal supremo, como os demônios, e começar a lançar luz, sobre o entendimento de que o espírito, em seu processo evolutivo, ele depende diretamente, do direcionamento que o próprio espírito dá,
ao seu livre-arbítrio, né? Que direção seu livre-arbítrio vai apontar, né? E vai, digamos, propiciar que o espírito avance alguns degraus, né, na escala evolutiva, ou permaneça estático por um tempo, né? E lança luz também sobre a ideia de que dentro desse processo de progressão, os espíritos, eles são criados de uma forma muito equitativa. Então todos são criados ignorantes, simples, tanto no sentido da cognição como no sentido, né, que no espiritismo fala-se no sentido moral, ou seja, no sentido das emoções, né, dos sentimentos, e que a natureza do espírito, ela é proporcional ao seu amadurecimento espiritual. Então, quanto mais primitivo, ou seja, quanto mais nos primórdios do seu processo evolutivo, esse espírito tende a ser mais ignorante, ele tende a passar também por faixas de muito autocentramento, faixas que são normalmente caracterizadas pela predominância da violência, da agressividade, das experiências sensoriais primitivas, mais instintivas, e menos depuradas, portanto, e que esses sentimentos e essa capacidade de cognição mais limitada, né, mais atrofiada, mais míope, ela tem a ver também com esse processo de pouco amadurecimento dos espíritos que estão nas primeiras faixas evolutivas. Dentro dessas questões, elucida-se que os espíritos, eles não são criados fatidicamente para o mal. Pelo contrário, os espíritos são criados para que dentro do seu processo evolutivo, a sua experiência progressiva enquanto espíritos, atinjam um nível de elevação cada vez maior, ou seja, que se tornem espíritos cada vez mais amorosos, né? A tendência inata do espírito é caminhar para o bem, ainda que esse processo seja lento e que ele esteja diretamente relacionado com as escolhas que os espíritos fazem, né? Mas mais cedo ou mais tarde nos levará ao progresso, né? Nos levará a um estado de existência espiritual, né, mais focado na bondade, no respeito, na amorosidade, e que os espíritos não são fatidicamente voltados para o mal, que o mal é um estágio que o espírito inclusive chama de ignorância, ou seja, não é uma condição absoluta, né, dentro do processo progressivo espiritual. Então, tem um termo, inclusive, né, de uma das questões que Kardec faz, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, e aí o espírito faz um ajuste, né, uma demarcação, não necessariamente a fieira do mal, mas da ignorância. A ignorância dentro de certa faixa evolutiva, que são as faixas dos mundos inferiores, ou seja, de espíritos com naturezas inferiores, e dos espíritos de prova e expiação, elas têm, nessa faixa especificamente, predomina as experiências mais violentas, mais agressivas, que nós denominamos como o mal. Mas isso é uma faixa, é um período, né, que caracteriza um certo nível de maturidade dos espíritos. À medida em que nós vamos vivendo as experiências, vamos encarnando, desencarnando, estabelecendo relações, né, e que vamos depurando a nossa inteligência, depurando as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, reorganizando o papel do instinto
em nossas experiências existenciais, as relações vão mudando, a natureza do espírito vai mudando e vai se tornando, né, mais depurada, mais sutil, né, mais suave, né, mais amorosa e, portanto, menos voltada para o mal. E uma das questões assim, muito perguntadas, né, muito trazidas, né, por Kardec, é por que Deus não cria os espíritos de forma, né, fatidicamente voltados para o bem? Por que deixa ao cargo do espírito essa escolha, né, pautada no seu livre-arbítrio, né, de ir para o bem ou para o mal? Bem, essa escolha ela existe porque, para que haja o processo de evolução, é necessário que o espírito ele veja sentido para aquela mudança. Aquilo tem uma importância, é preciso que ele faça seus movimentos e que ele de fato se transforme. Senão não há processo evolutivo. Haveria uma predeterminação, haveria uma experiência mecânica, definida absolutamente pela divindade, onde nós não estaríamos envoltos num processo de verdadeira aprendizagem. Porque o processo de evolução acontece quando há um processo potente de aprendizagem do espírito, quando ele ressignifica o que ele é, o que o outro é e a sua relação com a divindade. À medida em que isso vai se depurando, em que isso vai sendo balizado mais por experiências de amor e de vida do que por experiências de morte e de desamor, o processo de evolução vai acontecendo. Então é necessário que o espírito veja sentido, que ele entenda a necessidade da mudança e que ele implique, ou seja, se comprometa, né, para aurir, para construir, para edificar esse processo em sua alma, para que haja transformação. Só assim a progressão verdadeira. É um processo que não é mecânico nem artificial, é um processo que tem que ser natural, tem que ser espontâneo, tem que encontrar eco na necessidade do espírito. E isso tem a ver com os processos de amadurecimento que nós vamos construindo ao longo das existências. É por isso que nós precisamos de muitas reencarnações, é por isso que nós reencarnamos em diversos papéis, em diversos contextos, e é por isso também que existe a lei de causa e efeito como forma de dinamizar o processo de progressão. Porque o que acontece? Uma vez, uma pessoa da minha família, né, a gente discutindo sobre essa questão do livre-arbítrio, uma pessoa disse que, então se é assim, o livre-arbítrio é mitigado, já que fatidicamente, já que as coisas não são exatamente como a gente quer, e dentro aí do que o próprio Espiritismo traz, progredir a lei, ou seja, alcançar estágios de evolução superior, é de fato a parte fatídica, digamos, fatal, inexorável, ou seja, a gente não tem como fugir a esse processo de crescimento. Porém, esse processo de crescimento não se dá a fórceps, ele precisa que haja um deslocamento interno, psíquico do espírito. É aí que entra a necessidade de aprendizagem a partir das experiências. Mas também não dá para ser, o livre-arbítrio não é também absoluto. Por quê? Porque se o livre-arbítrio fosse absoluto, e isso tem a ver com a questão, né, que Kardec faz. Podem os espíritos degenerar, ou seja, podem o espírito atingir um nível de progressão e depois regredir? E aí o espírito diz que não. O espírito de verdade diz que isso não é possível. Por quê? Porque uma vez construído o processo de transformação e de modificação do espírito, ele não tem mais como voltar a um estágio inferior. Entretanto, existem vários níveis, várias gradações entre um espírito profundamente primitivo e um espírito profundamente evoluído. E entre determinados níveis de faixa, né, às vezes o espírito ele não conseguiu fazer um deslocamento mais
expressivo e ele reincide, né, em determinadas quedas, em determinadas sombras. Por que ele reincide? Porque de fato aquilo não foi resolvido, aquilo ainda não foi aprendido. Houve algum nível de aprendizagem que faz com que o espírito aparente ter feito um movimento, mas a partir das experiências que no espiritismo chama-se de provação, né, que são aquelas experiências onde de fato o espírito, em confronto, né, com as pressões da sua existência, é que ele vai descobrir se ele auriu, se ele construiu em sua alma determinada virtude ou não, se ele aprendeu a lidar com determinadas pressões ou não. E às vezes a gente vai em determinada faixa evolutiva, se esforçando, aprendendo, etc, etc, mas ainda não solidifica isso, né? E aí tem reincidências, tem recaídas. Por quê? Porque de fato ainda não houve a progressão do nível onde nós estávamos situados para um nível maior. Ainda encontra-se no nível intermediário de experimento. Então, dentro dessa possibilidade de experimento, falir faz parte também da aprendizagem. Quando a aprendizagem se consolida, o espírito ele passa por um nível de consciência mais estruturado, então ele não vai mais reincidir naquele tipo de erro, né? Mas é necessário que o livre-arbítrio também não seja absoluto, porque se o livre-arbítrio fosse absoluto, daí que talvez mitigado não seja o melhor termo, perdão, mas é um livre-arbítrio que não é absoluto, assim como as penas e os sofrimentos também não são absolutos por conta, né, da misericórdia divina, e essa misericórdia divina existe porque o objetivo das experiências é transformar o espírito e não apenas puni-lo. Então é necessário que haja um fim, que haja um termo e que haja, digamos assim, um peso necessário àquela experiência, né? Mas necessário o suficiente para que haja o estímulo à transformação do espírito e não para que o espírito meramente seja punido. Então é necessário que esse livre-arbítrio também tenha seus limites, porque, do contrário, os espíritos de natureza inferior e de prova e expiação têm uma dificuldade, uma característica muito comum nessa faixa evolutiva nossa, é que espíritos dessa natureza, ainda muito imaturos, ainda muito envoltos nas suas sombras, que é o nosso caso, têm uma dificuldade enorme de se deslocar, porque estabelecem uma relação, digamos assim, muito míope com o sofrimento, com o desprazer. Não sabe transformar, nem sempre sabe transformar os obstáculos, as dificuldades, os nãos e os desprazeres em oportunidade de crescimento. Muitas vezes nós transformamos essas experiências em, digamos, em contextos para quedas ainda maiores, né? Porque temos muita dificuldade em lidar com a contenção e transformá-la em grandes oportunidades. Portanto, essa capacidade assim meio que retrancada de deslocamento de espíritos dessa natureza faz com que haja necessidade de que existam impulsionamentos que não dependam diretamente da vontade de nós, enquanto espíritos que orbitam nessas faixas iniciais. Então, para que haja esse deslocamento, ainda que o livre-arbítrio ele sempre atravesse essa experiência, é preciso também existir momentos de tensionamentos que não dependam do nosso desejo e da nossa escolha de uma forma absoluta. Do contrário, a gente não sai do lugar. Do contrário, a gente não se permite viver certas experiências que nos possibilitarão realizar a progressão espiritual. Por medo, né? Por vaidade, por orgulho, né? Por mágoa, enfim, todas essas experiências que meio que nos neutralizam e meio que nos paralisam, elas não podem estar também a reboque absoluto do desejo do espírito. Então, é necessário, nessas faixas evolutivas iniciais, que a gente tenha certos impulsionamentos. Do contrário, a progressão ela não existe. Mas o livre-arbítrio
é extremamente importante, porque é ele quem vai fazer com que a gente comece a reavaliar as nossas escolhas, a pensar em modos diferentes de resolver os nossos problemas, a reelaborar as nossas relações, perceber aquilo que não dá certo, que já deu no passado e não dá mais, para começar a fazer as transformações necessárias para que haja progressão espiritual. Então, sem essa consciência, esse desejo, essa implicação, não é possível desenvolver, amadurecer e instaurar os processos de aprendizagem que levam à progressão espiritual. Mas também, sem certos tensionamentos, que são inclusive definidos pelas leis de causa e efeito, né? E que independem muitas vezes do nosso desejo, sem esses impulsionamentos que meio que relativizam o livre-arbítrio, a gente também não se desloca, a gente não se movimenta, a gente não se oportuniza a viver experiências que nos tirem do nosso, né, da nossa zona de conforto, mas que são necessárias para que haja o processo de progressão. Então, basicamente, essas questões trazidas por Kardec, o Espírito de Verdade e a sua equipe, elas vêm para nos mostrar que sim, os espíritos eles nascem com condições espirituais iguais, né? Porque todos nascem ignorantes, todos têm a oportunidade de viver diversas experiências espirituais em diversos contextos diferentes, e que todos, à medida em que vão vivendo e vão amadurecendo, vão tendo condições de progredir. E que é importante ter, né, ter um livre-arbítrio, digamos assim, direcionando esse processo, porque o espírito também ele tem que ter uma postura ativa, autoral em seu próprio processo. Não é uma coisa... ao mesmo tempo que a gente progredir a lei, ou seja, a gente tem que progredir, mas é necessário que essa progressão ela seja consciente, ela tenha sentido, ela não seja apenas impositiva e artificial. Ela tem que ser uma lei, a lei externa, mas essa lei externa ela precisa também ser construída dentro do espírito, né? Dentro da estrutura psíquica do espírito. Ele precisa se apropriar dessa lei, né? A lei da progressão espiritual, que é uma lei divina, mas ele precisa criar uma versão própria dessa lei. É o livre-espírito que possibilita que cada espírito faça a sua trajetória. Uns se demoram mais nas sombras, outros fazem escolhas que levam com que faz com que o processo de progressão seja mais acelerado. Entretanto, para Deus não há diferenças em termos de privilégios entre os que chegam mais rápido e os que demoram, porque há um entendimento de que cada espírito ele tem os mecanismos que necessita para evoluir, e ele vai precisar evoluir também no seu tempo, na sua necessidade de aprendizagem, e cada espírito tem a sua trajetória singular. E a divindade respeita isso. Então é por isso que tem os trabalhadores da primeira e das últimas horas, porque cada espírito tem a sua trajetória, todos, de forma geral, passam por seus períodos de sombra, de ignorância, né? Aquela faixa de perversidade, né? Se não todos, uma grande parte, mas isso também é transitório e está focado em determinada faixa, né? Restrita a certa faixa evolutiva, à medida em que o espírito vai se iluminando sua consciência, se permitindo iluminar, ele vai saindo dessas faixas mais densas e vai atingindo níveis de maior consciência e de maior amorosidade. Então, alcançando o estágio de angelitude. Então é por isso também que os espíritos de autoescola, eles não são espíritos que julgam, eles são espíritos que apoiam, porque eles também passaram por suas sombras, e o que importa é que todos chegarão, e não chegarão de qualquer forma, todos chegarão com consciência, todos chegarão com entendimento, e todos chegarão com
o desejo de progredir, instaurado em suas almas, e com certeza a partir de determinado momento o processo fica cada vez mais galopante, cada vez mais expressivo e consequentemente cada vez mais suave para o espírito. Então, espero ter contribuído, com a reflexão sobre o tema, e espero que possamos também utilizar bem o nosso livre-arbítrio, o nosso processo de aprendizagem, fazer também a nossa parte, contribuir com esse projeto de coautoria que nós temos com a divindade, que é de edificar, de abrilhantar e de iluminar a nossa alma. Que assim seja e que, enfim, possamos ter cada vez mais êxito nessa missão, nesse compromisso com a humanidade, mas em uma primeira instância com nós mesmos. Que assim seja. E nesse momento agora, vamos passar para o atendimento espiritual, solicitando a todos os irmãos e irmãs que fechem seus olhos, que todos estejam numa posição já confortável, que todos também façam um silêncio na sua mente, lembrando firmemente da presença de Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e de todos que fazem essa constelação espiritual universal para toda a humanidade. Passamos agora as nossas conexões, irmãos e irmãs. E todos que estão nos seus tratamentos específicos já sabem que tem que estar com a sua garrafa com água, seu copo. Fazendo assim essa conexão já com os irmãos que já se encontram conosco, e cada um, aonde cada um esteja nesse momento, para receber a transfusão de energia, a limpeza, o seu fortalecimento. Então, já com nossos olhos fechados, já com nossa mente em silêncio, façamos sim, primeiro, o agradecimento. Agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo a Deus pelo sol, pelo dia, pela chuva, pelo vento, pelas pessoas que estão nas trilhas de vida conosco, muitos próximos, outros não, mas tem um contexto familiar universal em nossas vidas. Agradecemos também pelo acolhimento material, do alimento, do vestiário, do local aonde residimos, porque sabemos que tudo isso é doado por Deus e nada nos pertence. Nós podemos sim desfrutar com alegria por essas oportunidades que Deus nos proporciona. E lembrando daqueles irmãos que ainda têm as suas dificuldades, e como bem diz na reflexão de hoje, que possamos doar sem envergonhar, sem humilhar,
mas doar com alegria, com singeleza, com humildade, lembrando sim que aquele ser faz parte de mim e que essa doação, seja ela qual for, também faz parte de nossas vidas. E quando se coloca a luz divina, a grandeza universal da força da criação, essa doação ou essas doações se transformam em um verdadeiro bem para a humanidade. É assim também essas bênçãos que estamos recebendo com a imposição das mãos dos irmãos fraternos que fazem a sua doação sempre grandiosamente, humildemente, mas com alegria que podemos sentir. Ao sentir as suas mãos fazerem essa linda doação para as nossas melhorias, sabendo as necessidades de cada um de nós. Eles sempre estão dispostos a doar, independentemente para quem quer que seja. Se a voz clamou, se o coração abriu, ali estão eles, regando o amor para a vida da humanidade. E todos nós que temos um pouco de conhecimento, entendimento e que já podemos praticar tudo que já aprendemos, mesmo sabendo ainda das nossas imperfeições. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, porque se as bênçãos já entraram não só nos nossos corpos, mas também nos lugares aonde vivemos, nos lugares aonde precisamos estar, em todas as suas redondezas, acrescido de cada uma das vidas que se tornam luzes para as nossas jornadas. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, não só nessa noite, mas em todos os dias e momentos de nossas vidas, e que possamos lembrar e doar. É um ato divino de receber pela gloriosa bênção que Deus proporciona a cada um de nós, sem nenhuma distinção, mas que possamos fazer sempre o melhor, não para nos aparecermos em lugar nenhum, mas para agradecermos assim a criação de Deus, em nome de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, hoje, agora e por todo sempre. E assim seja. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, sempre, sempre. E assim seja.